família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro. Terminou agora há pouco, né? Mais uma derrota do Vasco da Gama, dessa vez para o Santos, na Vila Belmiro. Uma derrota que coloca o Vasco da Gama na zona de rebaixamento, na última colocação do Campeonato Brasileiro. Gente, eu não vou aqui trazer tabela do campeonato, eu não vou trazer... Eu sei que o Vasco tá com um empate e 3 derrotas, o Vasco tá com 1 ponto, não teve nenhuma vitória. Então, eu não vou trazer aqui tabela de campeonato para ver quem é que está na frente, para ver quem é que está líder, para ver quem é que está em 4º colocado. Eu quero que se foda, porque para mim aqui o importante é a situação atual do Vasco da Gama, tá? É a situação atual do Vasco da Gama. Eu vou ser sincero para vocês, eu e a maioria dos torcedores, eu acho que ninguém esperava uma vitória lá contra o Santos hoje. Ninguém esperava um futebol maravilhoso do Vasco hoje, né? De repente esperava sim um empate e tudo. E no primeiro momento, mesmo o Vasco perdendo de 1-0, deu para perceber que a postura do time deu uma mudada. A postura do time, a meu ver, tá? Apesar de o Vasco continuar sendo desorganizado, tanto no ataque como na defesa, jogadores se trombando um com o outro, cara. Muitas vezes o Andrés Gomes tentando fazer a jogada pela esquerda e trombando muitas vezes ali com o Spinelli, trombando muitas vezes ali com o Lucas Piton. O Thiago Mendes também, sabe? Muitas vezes ali os jogadores ali na mesma bola, no mesmo lado ali. E o segundo gol do Santos sai por causa disso. Sai justamente por causa de uma desorganização que o Neymar aproveitou. Entendeu? Ele não fez nada demais, cara. Ah, o Neymar é o diferencial porque é o craque. Porra nenhuma. Ele aproveitou um vacilo da defesa do Vasco. O Cauã Barros e o Thiago Mendes bateram cabeça ali em um determinado momento. Só fazendo uma reparação aqui, tá? Pra gente não cometer nenhuma injustiça. O lance do segundo gol do Neymar foi uma disputa ali que o Saldívia estava vendo de cabeça e o PH foi ali de cabeça junto com ele para tentar disputar a bola e ele acabou atrapalhando o Saldívia. Quem fez a merda foi o PH, foi o Paulo Henrique. Não foi o Thiago Mendes não, tá? Como eu falei ainda há pouco. Nem o Thiago Mendes, nem o Cauã Barros. Ali foi uma bola que era do Saldívia e o PH, em vez de se preocupar ali com a lateral, com a defesa, foi lá junto na mesma bola com o Saldívia, atrapalhou o Saldívia e a bola sobrou para o Neymar sair de cara para o Léo Jardim. E por falar nisso, seu PH jogando muito mal também, devendo demais, tá? Desde que foi convocado para a seleção brasileira tem sido uma negação, tá? Uma negação, PH, cara, uma negação, tá? E tá complicado. A lateral direita do Vasco nesse exato momento tá complicado, tá? Então, fazendo aí essa ressalva aí, tá? A disputa é do Saldívia e o PH foi lá e atrapalhou o Saldívia porque foi na mesma bola com ele. E depois o PH ainda foi querer trocar de camisa com o Neymar. Puta que pariu, cara. Um cara tão arrogante daquele ali, que menosprezou a torcida do Vasco, que tirou onda com a nossa cara, e o animal, o babaca, ainda vai querer trocar camisa com ele. Ah, vai pra merda. É por isso que o Vasco tá nesse ponto que tá, cara. Por isso que o Vasco tá ali, na zona de rebaixamento, na lanterna, passando essa vergonha toda. Segue o vídeo aí. Um ficou, vai você, deixa que eu fico. E nesse passe aí, o Neymar entrou no meio dos dois, pegou a bola e meteu um golaço de cobertura. Mas podia ter sido qualquer um jogador, cara. Na minha opinião. E em virtude disso, eu quero contextualizar 2 coisas aqui, tá? O primeiro, independente do resultado ou não, mesmo se o Vasco tivesse vencido e da maneira também que perdeu, eu vou falar da mesma forma, tá? É dessa porra desse jogadorzinho de merda, desse Neymar, que todo mundo endeusa esse cara, como se ele fosse a última bolacha do pacote, né? Mas de repente ele é a última bolacha do pacote, porque só vive quebrado, né? A última bolacha do pacote só vive quebrada. E ele só vive quebrado. E ele hoje, ele só fez acontecer alguma coisa na partida porque era o Vasco, todo desorganizado,
numa transição de técnico, que o Fernando Diniz saiu e até agora o Vasco não contratou ninguém. A gente está com o técnico interino, com o Bruno Lazzaroni. Então, não tem como você analisar nada, não tem como você fazer nenhuma análise dessa partida e nem da outra partida contra o Fluminense no domingo, que vai ser outra porrada. Vai ser outra porrada que a gente vai tomar do Fluminense, com certeza, tá? Porque não dá para se esperar nada do Vasco nesse exato momento, cara. Não dá para se esperar nada do Vasco enquanto não contratar um técnico, enquanto não implementarem uma nova filosofia dentro desse time, tá? E tirar esta merda desse ranço que o Diniz deixou dentro do time, a gente não pode esperar nada. A gente não pode esperar nada desse time. Então, voltando ao assunto, né? Falando aí desse jogadorzinho, que isso pra mim é um jogadorzinho, tá? Todo mundo diz que ele é craque. Ah, ele é craque para essa geração Nutella de hoje. Aí o Neymar é craque. Para essa geração que tá aí hoje, para a seleção brasileira de hoje, né? Que a gente está vendo aí que não tem um protagonista na seleção brasileira, não tem um jogador de culhão que chame a responsabilidade numa seleção brasileira para fazer a seleção brasileira ser campeã do mundo novamente. Não tem, não tem. Não adianta vocês quererem falar e discutir, porque não tem. Vinícius Júnior não é esse cara, Paquetá muito menos, Neymar muito menos, Firmino passa de longe também. Qualquer um desses jogadores aí que forem convocados, cara, não tem culhão para ser referência de porra nenhuma, tá? A última seleção de verdade, infelizmente, que a gente teve foi 2006 ainda, e sendo muito bonzinho, que ainda 2006 ainda tinha uns jogadores ali que dava para você, sabe? Ainda dava para você dizer que dava alguma coisa. Né? De 2010 para cá, filho, acabou. Acabou. A seleção brasileira, para mim, acabou. Então, essa geração de merda endeusa o Neymar porque não tem mais ninguém, sabe? Eu sou da geração, cara, de Zico, Roberto Dinamite, Giovanni, Romário, Adílio, Nunes, Paulinho, Tato, Assis, Washington. Eu sou dessa geração aí, cara. Romário no início de carreira. Eu sou dessa geração. Dunga, Bebeto, tá? Valdo, Rivaldo, tá? Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos. Eu sou dessa geração, cara. Eu sou dessa geração. Eu não sou dessa geração de merda. Então, pra mim, o Neymar é um merda, tá? É um jogador arrogante. Que quando você vê aquele cara que faz leitura labial, fazendo as leituras labiais dos jogos do Santos, principalmente quando é campeonato paulista, e o Santos joga, sei lá, contra uma Portuguesa da vida, contra um Novo Horizontino da vida, e ele chega com tanta arrogância para cima do jogador, só porque o cara joga em time pequeno, e ele chega ao ponto de chegar, seu merda, seu bosta, quer me quebrar, seu bosta? É assim que ele se dirige pro colega de profissão dele, cara. E é assim que ele fez hoje também com o Thiago Mendes. Ele foi lá, meteu o primeiro gol, mandou a torcida do Vasco calar a boca. Até aí tudo bem. Ele achou que devia mandar, que ele ainda tá, cara, magoado ainda com 6-0. Por mais que eles ganharam hoje na Vila Belmiro, esse 6-0 acho que não sai da cabeça dele de jeito nenhum. O Neymar deve ter pesadelo com esse 6-0 até hoje. Então, ele deve, toda vez que ele enfrenta o Vasco, ele deve enfrentar o Vasco com uma raiva que eu entendo. Eu entendo, tá? Então, quando ele faz o gol, e ele tá jogando dentro de casa, e se dá ao trabalho de mandar a torcida do Vasco calar a boca, a meia dúzia de gato pingado da torcida do Vasco que tava lá na Vila Belmiro. Se ele tivesse aqui em São Januário, não falava nada. Aí ele estava tirando onda. Agora lá, na Vila Belmiro, com o Vasco, com mudança de técnico, que nem técnico chegou ainda, todo desarrumado, todo desorganizado. Tudo bem, beleza. Aí o Thiago Mendes foi lá tirar satisfação com ele, também que não tinha que tirar satisfação de porra nenhuma. Deixa ele lá fazer a presepada dele, tá? Aí, daquela discussão, ele xingou o Thiago Mendes, ele ofendeu o Thiago Mendes. O Thiago Mendes fala isso no fim da partida, ou no intervalo, não sei. Falou que ele ofendeu ele, o Thiago Mendes. E o Neymar, ele é assim, cara. Ele é assim, ele é arrogante. Aí depois no final ele vai pedir desculpa, que eu já vi,
também. Depois ele vai pedir desculpa pro jogador que ele ofendeu. Pô, mas caraca, tu também deu para me quebrar. Todo mundo quer quebrar ele, impressionante. Agora, engraçado que ninguém pode encostar nele, cara. Ninguém pode encostar no Neymar aqui. O cara é um artista, cara. O cara é um artista. Ele se joga, ele parece que ele tá se atirando numa piscina. Numa jogada com o Thiago Mendes, que o Thiago Mendes faz assim com o braço para proteger e sem querer manda a mão aqui, nessa direção aqui, mais ou menos do peito dele, ele se jogou. No outro lance que eles se desentenderam também, o Thiago Mendes chega perto dele, nem encosta na cabeça dele, ele pegou, 10 segundos depois ele se jogou e caiu, fez um carnaval. Ele é um artista, cara. Agora, pior foi o do Cauã Barros, quando o Cauã Barros chegou por trás dele na marcação e que peitou ele assim, na hora ali de marcar. E ele se jogou, ele rolou, ele fez um escassel do caramba e o Cauã Barros chegou a zombar da maneira que ele fez. Sacudiu todo assim, tipo, não pode encostar nele, sabe? Não pode encostar no cara. Não pode encostar no cara. Entenderam? Então, Neymar, você ganhou a partida, você venceu, meteu 2 gols. Parabéns, mais uma vez digo, segundo gol, muito por causa do mole que a defesa do Vasco deu, entendeu? Porque se fosse o Zezinho das Couve que tivesse feito aquele golaço, não era nada. Não era nada, cara. Se fosse qualquer outro jogador ali do Santos ali, se fosse ali o Rony, se fosse ali, sei lá, o Moisés, que é um bom jogador também, não seria nada. Mas como é o Neymar, é o craque, é o foda, é a estrela, é o ídolo, é a puta que pariu, é tudo, cara. O Neymar é o cara, porque foi ele que fez o gol, como poderia ter sido qualquer outro. Coisa que o seu Nuno Moreira, no início do jogo, não aproveitou. Ele saiu de cara pro Brasão, ele saiu de cara pro goleiro do Santos, cara. Ele podia ter driblado o goleiro do Santos, ele podia ter jogado por cima igual o Neymar fez, e ele chutou em cima da perna do goleiro, cara. É impressionante. Aí, cara, o Vasco, ele perde as partidas por causa disso, por causa de falhas individuais, por causa de incompetência na hora do ataque, na hora de definir as jogadas. Muitas vezes o Vasco cria chances, e continua acontecendo isso. O Vasco cria chances, tá? E não consegue definir as jogadas, não consegue concluir. É muita incompetência. E quem não faz, leva, cara. O ditado é certo do futebol. Quem não faz, leva, tá? Agora é o seguinte, eu quero dar um recado pra galera. Primeiro pra galera viúva do Fernando Diniz, que tá falando, depois a culpa era do Diniz. Mas a culpa não era do Diniz? A culpa não era do Diniz? Diniz saiu, continua a mesma bosta de sempre. A culpa era do Diniz. Cara, a culpa continua sendo do Diniz. A culpa continua sendo do Diniz. Quem montou o time foi ele. O Pedrinho deu carta branca pro Diniz negociar com cada jogador que chegou ali esse ano. Spinelli, Brenner. Brenner, porra, jogou com ele no São Paulo. Ele ligou pro Brenner. Vem jogar comigo porque você vai ser o meu atacante, você vai ser titular, eu vou te dar ali, a braçadeira de capitão, pode contar comigo aí, eu não vou te enganar, garoto, pode vir. Ele ligou pro Brenner, ele ligou pro Marino Inestrosa, ele ligou pro Spinelli, como eu falei, ele ligou pro Cuiabano. E a torcida do Vasco igual uma perereca pulando, né? Ai, o Brenner, vai vir o Brenner. Aí vai vir o He-Man da colina. Saiu 200 mil figurinhas do He-Man, cara. Quando o Spinelli veio pro Vasco. Eu tô com 500 figurinhas do He-Man no meu WhatsApp. Desde que esse cara pisou no Vasco. Já chegou com apelido, já chegou com música. Até a música já fizeram pra ele, já viu? Já fizeram a musiquinha do He-Man em alusão ao Vasco da Gama. Já estão fazendo música já. A música do He-Man com o tema do Vasco. Isso aí. O Enestrosa, que era o cara igual o Andrés Gomes, ia ser o Andrés Gomes de um lado e o Marino Enestrosa do outro. Caralho, ninguém ia segurar. Agora eu tô falando que o Marino Enestrosa é um Lloyd Augusto 2.0, é um Lloyd Augusto piorado. E agora, cara? Mas todo ano é isso, cara.
Todo ano a torcida do Vasco fica emocionada, todo ano a torcida do Vasco fica pulando de alegria, com contratações, dizendo que, cara, agora a gente tem uma seleção do caralho, vamos ganhar tudo. Aí começa as partidas, aí os jogos vão rolando, e a gente vê que não é bem assim. A gente vê que não é essas coisas todas. Agora o He-Man é a She-Ra. Agora o He-Man virou a She-Ra, né? Ou então virou o Pacato. Não virou nem um gato guerreiro, virou o Pacato. O Pacato antes de se transformar no gato guerreiro. Ou então ele nem se transformou em He-Man ainda, ele é o Adam ainda, né? Agora o Spinelli é o Adam, não é mais o He-Man. O Enestroso, o Marino Enestroso, já não é mais o cara que causa aquele salseiro na ponta, né? O Brenner, atacante, matador, aí se percebeu que o cara não é... A arma do cara é de espoleta, né? Se ele é matador, é só se for com arma de espoleta. Ele não é matador nem aqui nem na China. E o único que continua correndo igual maluco nesse time é o Andrés Gomes. É o único, cara. É o único que perde a bola, que recupera a bola de novo, que volta pro ataque. Uma bola perdida lá na linha de fundo, o cara consegue dar um pique, consegue evitar a saída, consegue fazer jogada, aí perde a bola de novo. Ele só tem um problema, cara. O Andrés Gomes, ele só tem um problema. Ele tibra para um lado, ele tibra para o outro, ele quer chutar e ele quer chutar na frente de todo mundo. Aí bate no jogador, bate na zaga, a bola volta. Ele recupera a bola logo em seguida, mas, pô, ele sempre faz isso. Ele só tem esse problema, mas o resto, se ele acertar isso, se ele consertar isso, aí ele não vai ficar, não vai ser mais jogador do Vasco, aí ele vai parar na Europa, né, cara? Aí ele vai para a Europa ali, vai para o Real Madrid, vai para Barcelona, né? Ele não fica mais no Vasco. Então, cara, a gente está na zona de rebaixamento. E eu quero falar pro pessoal que agora tá falando que o time não presta, que o time é uma merda, não sei o quê, sabe? Calma, cara. Calma, Calabreso. Também não é assim, tá? Não dá para se fazer nenhuma avaliação. É desesperador? 4 rodadas, último lugar. É desesperador. É preocupante. Não nego que seja preocupante, não. É muito preocupante, sim. Estou incomodado muito com essa situação. Mas olha, a gente tem que esperar, infelizmente, a gente tem que esperar chegar um técnico, esse técnico impor a filosofia dele no time, fazer o que ele tem que fazer dentro do time, seja lá quem for, cara, o Arthur Jorge, o Renato Gaúcho, o Vojvoda parece que ganhou sobrevida no Santos, não vai ser esse cara, entendeu? O Galhardo não vai ser esse cara, sei lá, o Rafael Guanais, cara, eu não sei quem é que vai vir pro Vasco, não sei, entendeu? Mas o técnico que chegar, a gente tem que dar um tempo para o cara implementar a filosofia dele no time, porque até tirar esse ranço do Fernando Diniz vai demorar. E não adianta você fazer uma avaliação com o Bruno Lazzaroni como técnico interino, cara. Não adianta. Não adianta. Os erros continuam, sim. Os erros continuam, sim. A bagunça no ataque, na defesa continua, sim. Tá? Porém, o Diniz não tem culpa nenhuma. Ele tem muita culpa. Muita, mas muita culpa. Que quem negociou os jogadores foi ele. Quem montou o time foi ele. E outra, se o time continua desse jeito agora, errando dessa maneira, é porque a filosofia de jogo dele continua ainda nesse time, mesmo com ele tendo saído do Vasco. Então ele tem muita culpa. E quem tem mais culpa é a diretoria. Seu Pedrinho, seu Felipe Loureiro, que deixaram na mão de um técnico de futebol a responsabilidade de negociar jogadores, tá? O Diniz, ele trabalhou praticamente como gerente de futebol, como um scout de futebol. Ele não trabalhou como um técnico, ele trabalhou como scout de futebol, auxiliando o Admar Lopes. Foi isso que o Diniz fez. Menos técnico. Técnico o Diniz não foi, tá? Ele foi gerente de futebol para fazer negociação, para chamar os jogadores para vir jogar no Vasco. Só isso que ele fez. E isso graças a seu Pedrinho, a seu Felipe, que deram carta branca para o Diniz fazer o que quiser. Entendeu? Uma diretoria que se preza, ela tem autonomia. Claro, tu vai sentar com o técnico e vai, né,
confabular com ele o que vai ser melhor, o que não vai ser bom para o clube. Qual jogador que vai ter que vir e qual que não vai ter que vir. O técnico também tem que participar, mas não é o técnico que tem que tomar a frente de todas as coisas num clube de futebol, ainda mais um clube como o Vasco da Gama, cara. Isso não existe. Isso não existe, isso daí chega a beirar o amadorismo. Isso aí beira o amadorismo. E tem um montão de gente também falando, vende logo pro Lamáquia, que a gente não aguenta mais. Cara, isso aí não vai ser a resolução dos problemas do Vasco não, cara. Não vai. Vender pro Lamáquia, tu acha o quê? Tu acha que no ano seguinte a gente vai ter um time do caralho e vai ganhar tudo? Pode tirar teu cavalinho da chuva, porque não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Fiquem com Deus. Saudações vascaína. Tenha uma quinta-feira abençoada, né? Se for possível, com menos raiva, eu fui.